Olá, queridos e amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor esteja em vossos corações. Sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder estarmos juntos mais uma vez para poder meditar a palavra de Deus. Hoje, nesta quinta-feira, dia 11 de janeiro de 2018, somos convidados então a meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 45, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, um leproso aproximou-se de Jesus e de joelhos suplicava-lhe: Se queres, tenho o poder de purificar-me. Jesus encheu-se de compaixão e, estendendo a mão sobre ele, o tocou, dizendo: Eu quero, fica purificado. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. Jesus, com severidade, despediu-o e recomendou-lhe: Não contes nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta por tua purificação a oferenda prescrita por Moisés. Isso lhe servirá de testemunho. Ele, porém, assim que partiu, começou a proclamar e a divulgar muito este acontecimento, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade. Ele ficava fora em lugares desertos, mas de toda parte vinham a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje vem ao nosso encontro para poder nos iluminar e ajudar então a compreender que a presença de Deus não pode ser algo exterior, algo apenas como acessório na nossa vida, mas deve ser algo real. E justamente as leituras de hoje nos apontam para essa realidade. O evangelho que nós acabamos de ouvir, de São Marcos, Jesus então se depara com um leproso, que se ajoelha diante dele e pede: Senhor, se queres, tem o poder de curar-me. É claro que Jesus, a intenção dele sempre é fazer o melhor. E assim então, Jesus toca algo que era proibido, tocar no leproso, porque esse gesto de Jesus tornava-lhe impuro. Mas Jesus não mede consequências para poder então fazer o bem. Ele toca e cura aquele leproso. Mas olha que interessante a recomendação de Jesus para ele. Vai dizer: olha, vai, apresenta-te ao sacerdote e oferece ali a oferenda prescrita para a purificação da lepra. E pede que não espalhe para ninguém a notícia. Por que Jesus tem essa atitude? Ora, Marcos quer mostrar para nós que Jesus ele tem a preocupação de não ser compreendido erroneamente o seu tipo de messianismo. Jesus não é um Messias curandeiro, milagreiro, que veio ao mundo somente para poder então libertar-nos das doenças e enfermidades. Pelo contrário, o que Jesus veio nos ofertar é algo maior do que tudo isso. É claro que ele veio também nos curar, mas a cura vem como consequência da nossa escolha, das nossas atitudes. É isso que Jesus nos ensina no seu Evangelho. E então, qual a atitude do leproso? Ele sai então e começa a proclamar para todas as pessoas as maravilhas então que Jesus realizou na vida dele. E assim então Jesus torna-se conhecido. E Jesus tem medo de que ele seja incompreendido diante da sua proposta de salvação, a qual ele veio nos ofertar. A primeira leitura de hoje, extraída do livro de Samuel, capítulo 4, versículos de 1 a 11, nos narra também uma experiência muito interessante do povo de Israel. O povo de Israel está então em combate com os filisteus. E assim então, eles travam a grande luta contra esse povo dos filisteus. E é interessante porque o povo de Israel começa a perder cerca de 4.000 homens, então, falecem. E ali então, Israel, diante dessa derrota momentânea ou parcial, eles então se lembram da Arca do Senhor. Ora, vamos voltar ao acampamento e vamos buscar a Arca do Senhor? E ali então é o que eles fazem. Então, ao resgatar a Arca do Senhor, trazer para junto de si, logo então o povo eleva um grande clamor
a qual então os filisteus ficam tremendo de medo, apavorados, por quê? Ora, é o Deus de Israel que está presente no meio do seu povo, aquele mesmo Deus que então libertou esse povo do Egito, contra as pragas, enviou ali do Egito, é esse mesmo Deus que vem com poder para poder nos destruir. Então ficaram aterrorizados, mas não desistiram do seu propósito, se colocaram em combate, juntamente com o povo de Israel, que agora está com a Arca da Aliança. E assim então, essa leitura nos chama a atenção porque, seguindo adiante a luta, o combate, o povo de Israel, ele então perde, é derrotado pelos filisteus. E assim então, podemos olhar para essa primeira leitura e logo pensar, Deus então, ele abandonou o seu povo? Claro que não. É preciso então compreender a intenção, a proposta dessa primeira leitura de hoje. Por que o povo de Israel não trouxe Deus antes para a batalha? Agora, no momento de dor, de sofrimento, de angústia, de aflição, é que vão correr atrás de Deus? Essa é a pergunta que fica para nós. E assim, tem um grande ensinamento também para nós. Por que também nós, muitas vezes, diante dos problemas, as dificuldades da vida, as enfermidades, o desemprego, as crises da família, um problema com drogas, isso, aquilo, outro, que vai surgindo na nossa vida, quando passamos por essas dificuldades, essas necessidades, é que nós lembramos de Deus. Por que não lembramos antes dele? Por que não pedimos antes dele que caminhe conosco, se faça presente na nossa vida, que esteja ao nosso lado? É preciso muitas vezes um momento de dor e sofrimento para lembrar de Deus? É a mesma experiência do povo de Israel na primeira leitura, a qual Samuel nos narra. Muitas vezes, queridos amados irmãos, nós também somos dessa forma. Vamos para a luta do dia a dia, sozinhos, desarmados, desmunidos, deixamos Deus de lado. E Ele quer estar ao nosso lado. Ele quer nos dar a vitória. Mas se nós não temos a intenção de tê-lo ao nosso lado, Ele respeita a nossa liberdade, o nosso desejo. Então é preciso, desde já, antes, quando estivermos pensando, planejando algo, colocar Deus na nossa vida. Pedir que Ele vá adiante, nos ajude em nossos propósitos, nos dê a vitória diante de tal situação. É assim que nós vamos caminhar. Não depois que o mal está ali já acontecendo, vamos agora correr atrás do prejuízo. Não é assim. E essa é então a grande lição, o grande ensinamento que fica para nós essa liturgia de hoje. Deus não quer ser somente um amuleto na nossa vida. Ele quer ser algo presente. Ele é presença real. Mas é preciso que nós então façamos dele essa presença real na nossa vida. Quantas pessoas nós temos nos dias de hoje que utilizam de Deus somente como amuleto? Por exemplo, pessoas, não estou aqui criticando, longe de mim, pessoas que andam com um crucifixo como um amuleto, algo que vai lhe proteger, mas as suas atitudes, elas não condizem com os valores do Evangelho. Do que adianta então esse terço no pescoço, na mão, se nós então não fazemos a nossa parte, não deixamos então que aquele símbolo ele seja traduzido pelas nossas atitudes? Então é assim que nós vamos então, que nós precisamos então crescer enquanto filhos amados de Deus, enquanto cristãos, deixar que Deus seja a presença real na nossa vida. E assim, se nós o fizermos, com certeza, não haverá batalha que nós poderemos então vencer. Assim como o leproso no Evangelho de hoje, também Deus quer curar-nos de todas as nossas lepras, mas Ele quer nos curar plenamente, não apenas realizar uma cura, Ele quer a cura total na nossa vida, que vai desde o nosso modo de viver, de ser, até a cura física, psíquica, psicológica, interior. É assim que então Deus quer agir na nossa vida. E tudo isso só será possível se nós compreendermos a sua proposta, que vai além de uma cura exterior, que vai além de um amuleto, de um símbolo religioso. Deus quer ser presença real na minha, na sua vida. Portanto, queridos amados irmãos,
que possamos, então, aprender com a liturgia de hoje. Que Deus, então, Ele quer caminhar ao nosso lado. E que nós coloquemos Ele, então, diante dos nossos projetos, sonhos. Estamos iniciando um novo ano de 2018. Tudo aquilo que nós, então, pretendemos realizar, que possamos ter Deus no centro, que com certeza nós poderemos alcançar aquela meta, aquele sonho, a qual nós traçamos para esse ano vindouro. E assim, então, meus queridos amados irmãos, que Deus, então, seja a nossa força, não seja apenas um rito exterior, mas seja presença real em nossa vida. E assim possa ser percebido diante de todos aqueles que estiverem à nossa volta. Que a graça de Deus nos ajude, nos enriqueça e o Espírito Santo de Deus nos fortaleça nessa nossa caminhada de fé. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa nossa família, desse nosso canal do YouTube. Que alegria poder contar sempre com a sua presença amiga e fraterna. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, clique aqui em inscrever-se. Venha fazer parte dessa família. Ajude-nos a compartilhar este vídeo, divulgar esse canal, para que a palavra de Deus atinja os corações de tantos irmãos que estão aí sedentos do amor de Deus. Peço desculpa a vocês pela voz, porque estou gripado, mas nada pode nos impedir de anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir, espero por você.